bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme vocês estejam assistindo esse nosso programa. Nós criamos, Wilson e eu criamos aqui, um programa de análise do noticiário da semana, e nós vamos abordar não a notícia em si, mas o que está por trás dela, a estratégia. E eu convidei para esse programa o Wilson Lauria, que vai se apresentar e que tem todas as qualificações e credenciais para fazer isso com a gente aqui. Wilson, bem-vindo. Vamos apresentar você e apresentar o nosso programa aqui. Bem, Paulo, inicialmente obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. O que é o Cyber Snapshot? É uma proposta diferenciada, onde nós vamos fazer uma releitura do que saiu publicado no CISO Advisor, na newsletter do CISO Advisor ao longo da semana, mas sob a lente da governança, da gestão de risco e do compliance. É um programa mais aberto, nós vamos observar, fazer comentários políticos, geopolíticos e mostrar o que está por trás daquela notícia tecnológica. É isso que a gente pretende mostrar aqui. Eu vou dar bastante palpite. O Wilson, além dos meus palpites, vai trazer as verdades que ele conhece e que existem por trás de muitos desses fatos, né? E hoje, dentro do nosso noticiário aí, distribuído pela newsletter do CISO Advisor, nós destacamos 4 notícias para o programa de hoje. O primeiro, e eu vou falar as manchetes, o primeiro se chama Presença de investidor pode corroer as soluções de cyber? Ponto de interrogação. Segundo tema, o Brasil no top 3 dos alvos de ransomware. É uma pesquisa. Outra pesquisa é o novo desafio das pequenas e médias empresas. E a última notícia que nós vamos comentar tem o título Governo do ZEUA combaterá soberania de dados. Wilson, a primeira notícia, que a presença de investidor, ela pode corroer as soluções de cyber, que nem detectou, vamos dizer, a agência Bloomberg? Bem, Paulo, sobre essa notícia, o que eu posso dizer é o seguinte: o mau investidor pode corroer qualquer negócio. Eu acho que essa notícia ela tem um fundo bastante emocional. Bastante emocional. Investidor visa lucro. Investidor de equity também. Não tem nada de diferente. O que eu vejo dessa notícia para a parte de GRC é o seguinte: o que o governo americano e as grandes empresas americanas estão fazendo é uma senhora lição sobre gestão de risco. Quando ele procura entender qual era a estrutura de capital de uma empresa, como é que essa empresa, quem são os donos dessa empresa, ele está fazendo a lição de casa. Porque dependendo dos donos dessa empresa, dos acionistas, dos fundos, você tem um perfil. E esse perfil, particularmente numa compra governamental, que normalmente é um projeto de longo prazo, ele interfere sim. Então, o grande ponto dessa notícia é a aula que o governo americano, que as grandes empresas estão realizando, que estão nos dando, sobre a importância de se conhecer a estrutura de capital do nosso provedor. Esse é o ponto. E olha só, se a gente transportar esse conceito aqui para o Brasil, também é válido? Ou seja, uma empresa pequena, média, as grandes eu não sei porque contratam tudo lá fora, mas as pequenas e médias também deviam fazer isso? Sim, absolutamente. Deviam sim. Você tem que conhecer quem é o teu provedor. Isso é uma boa governança. Isso faz parte do rol da gestão, das boas práticas de gestão de risco. Porque um acionista desse, inclusive a própria notícia, ela diz, num certo ponto, que algumas empresas, em um certo momento, demitiram mão de obra especializada. Em um negócio tecnológico, na área de segurança, você demitir mão de obra especializada é um risco extremamente alto. Você não encontra esse
profissional em cada esquina. Tá? Se estão demitindo para poder maximizar lucros, é complexo. Tem que saber, sim. Tem que saber quem é que está por trás dessa marca. Isso a gente vê, você está falando uma coisa que a gente vê muito, quando a gente vê aqui e fora daqui, fusões e aquisições na área de cibersegurança. O que eu vejo sempre é o seguinte: junta duas empresas, a empresa adquirida passa a fazer parte do portfólio, ou as soluções da empresa adquirida passam a fazer parte da plataforma do adquirente, né? E muitas vezes o CEO da adquirida vai, mas a equipe geralmente não vai inteira. Quando você fala de fusão e aquisição, você tem um procedimento que é consolidado no mercado, que é a due diligence. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer o que eu estou trazendo para o meu ecossistema. E isso se inclui, inclusive, na parte de cyber due diligence. Como é que aquela empresa trabalha a questão de cibersegurança? Que a partir do momento que eu integrar ela no meu ecossistema digital de negócio, tudo que está lá vai impactar aqui. Passará a estar aqui também. Wilson, a nossa notícia seguinte fala também de Brasil, né? O Brasil, diz uma pesquisa aqui da Acronis, está entre os 3 top alvos de ransomware. A gente achava que o ransomware estava andando para trás, mas parece que não está. Bem, Paulo, olha, eu não acredito que o ransomware esteja andando para trás. Essa notícia é uma notícia recorrente. O Brasil está em terceiro, está em quinto, está em 10º lugar. O que importa é o seguinte: o Brasil é um dos países mais afetados pelo ransomware. Isso é fato. O que isso tem de importante para o gestor, para a alta administração de uma empresa? Aí está definida a ameaça. Quando eu falo de risco, eu estou falando de vulnerabilidade e ameaça. Aqui está definida a ameaça. A ameaça é o ransomware. Então, cabe ao gestor fazer com que os planos de resposta a incidentes considerem o ransomware como a sua ameaça principal. Cabe ao gestor orientar os seus treinamentos, os seus exercícios de crise, para cenários de incidentes motivados pelo ransomware. Então, esse é o ponto. Eu estou dando uma dica, eu estou dando uma informação muito valiosa para o gestor, que, olha, a ameaça mais presente no seu ambiente digital de negócio é o ransomware. Inclusive, na notícia, ela lista quais são os grupos. Lista. Ela aponta os grupos. E já tem base de inteligência sobre ameaças, inclusive gratuitas, que dizem qual é o grupo, qual é a vulnerabilidade que esse grupo explora, quais são as táticas e técnicas e procedimentos que eles mais comumente usam. Então, esse tipo de inteligência permite com que você monte os seus planos de resposta orientados para esses eventos. E olha só, aqui na notícia diz inclusive o seguinte: quais que são os alvos, os principais alvos: manufatura, tecnologia e saúde. Desses 3, quem você considera que está no maior risco? Paulo, eu tenho uma leitura um pouco diferente sobre isso. Saúde, eu nem discuto, é um dos mais visados. E eu tenho visto muito incidente na área de varejo. Grandes varejistas. Então, toda hora, dependendo da pesquisa, dependendo até do interesse de quem publica a pesquisa, foca uma ou outra indústria. Tá? Mas saúde, eu vejo o varejo como um grande alvo. E também tem as instituições governamentais, governo. O governo está sempre na pauta. O governo está sempre no alvo, está sempre na mira, está sempre na alça de mira, como dizem os militares, né? Exatamente. Aí, mas a gente falou dos setores, e agora falando das empresas, Wilson, tem uma notícia aqui que diz o seguinte: qual que é o desafio das pequenas e médias empresas em segurança?
eles são a principal ameaça para pequenas e médias empresas, segundo aqui um relatório de uma empresa de Chicago chamada Viking Cloud. A grande empresa precisa se preocupar, ou já está preocupada, e a pequena e média, como é que ela está, Wilson? Paulo, eu vou fazer uma conexão, aproveitando essa tua última fala. A grande empresa ela já está preocupada. E ela deve se preocupar também com a pequena empresa que faz parte do seu ecossistema de negócios. Para mim, essa notícia é a grande notícia da semana. Por quê? Primeiro, ela quebra um mito ou uma percepção equivocada de que eu já escutei, certamente você já escutou. Eu sou um empreendimento pequeno, eu não atraio a atenção dos agentes maliciosos. Isso é falso. Isso não é a realidade. Tá? Hoje, as pequenas e médias empresas atraem muita atenção dos agentes maliciosos. Por quê? Porque elas são utilizadas, elas estão sendo utilizadas hoje como porta de entrada, como vetor de ataque para atingir as grandes empresas. É por isso que o grande negócio, ele não pode se preocupar apenas com si. Ele tem que olhar todo o seu ecossistema. Ele tem que fazer a gestão do risco cibernético das partes relacionadas. E tem um dado aqui nessa notícia que eu fiquei surpreso, que diz o seguinte, que pelo levantamento desses caras, 84%, a maioria dos proprietários, dos líderes, eles ainda gerenciam os seus próprios programas de cibersegurança. Não tem nada terceirizado. Eu acho, sinceramente, que é um puta risco. Paulo, olha só. Eles gerenciam ou acham que gerenciam? Porque hoje isso é complicado. Hoje um líder na área de cibersegurança, um líder de uma empresa, particularmente médias e pequenas, ele é um músico dos 7 instrumentos. Ele está tocando os 7 instrumentos ao mesmo tempo. Ele está olhando um rol de atribuições imenso. Imenso. Então, eu não sei se realmente ele está fazendo isso. Olha, eu escutei de um gestor de uma empresa pequena, vamos dizer, pequena. Pô, o cara tinha de tomar conta de mais ou menos 60 ferramentas. Não toma, né? Não toma. Não toma. E mais do que isso, ele não usa as 60 ferramentas. Essa é uma outra discussão. Portfólio de ferramental, que na hora que a gente aborda um cliente ou trata com um cliente, independente do tamanho, você vê 80 ferramentas na mão, não tem perna para usar. Não tem perna, nem braço, nem perna. Olha só, e a última notícia que a gente escolheu para esse programa de hoje foi sobre um comunicado do governo americano que diz o seguinte, que a diplomacia americana vai tentar empurrar para trás no mundo inteiro as legislações em vigor ou em desenvolvimento que favoreçam a soberania de dados de cada país. Eu acho que tem uma encrenca longa no caminho aí. Paulo, é o seguinte, essa notícia é uma geopolítica pura. Cada país defende os seus interesses. E ele vai aplicar os seus instrumentos de poder nacional para isso. Então, isso é claro. Não tem dúvida sobre isso. O que me chama a atenção dessa notícia é a palavra soberania. Soberania é uma palavra que, ultimamente, tem sido muito utilizada. Rede soberana, nuvem soberana, IA soberana. O que é isso? Soberania não se relativiza. Tá? Eu já escutei e já vi alguns projetos recentemente falando sobre IA soberano, um país europeu. Só que o parceiro desse país europeu selecionado era uma empresa que não era europeia, para um projeto de IA soberana. Isso existe?
Não é soberano. Então, eu acho que assim, eu acho que tem estamos fechando aqui o nosso programa de hoje, mas acho que tem uma soberania aparente, e eu acho que quando você começa a mergulhar nos itens que precisam, que constroem essa soberania, eu acho que a soberania está longe, porque a gente vai olhar a soberania do switch, a soberania do processador, né? A soberania do firewall. Tem? Não sei. Indo além disso, indo além do hardware, essa empresa ela é norte-americana, ela está listada onde? Está listada em Nova York. Vai seguir as regras da SEC. Vai ser obrigada a isso. Então, isso é importante, inclusive para o gestor. Quando começa esse discurso de soberania, 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 muita calma. Vamos ver o que é realmente soberano e o que não é soberano, que eu não consigo exercer uma soberania sobre determinados aspectos. Esse é o ponto. Saber o que eu controlo. Quando eu falo, por exemplo, governança, a governança tem 3 palavrinhas mágicas: dirigir, controlar e monitorar. O que eu controlo? Então, esse é o ponto. É uma notícia, não me surpreende, faz parte do jogo, e é isso mesmo, e nunca foi diferente. Então, há uma época atrás, a questão era energia, era óleo. Hoje mudou um pouquinho. Mas continuamos no mesmo pântano. Wilson, acho que terminamos a nossa resenha. Eu acho que nós estamos deixando grandes interrogações aqui para quem nos assistir, para quem lê as notícias. Ou seja, a notícia traz uma afirmação, mas, como você acabou de mostrar, traz interrogações também. Então, eu me despeço com essas interrogações. É um questionamento para motivar reflexões. Tá? O nosso corpo empresarial é muito qualificado. Tá? Certamente é apenas um estímulo, é apenas uma provocação. Tá? E a nossa ideia, Paulo, é aquilo, né? Toda semana, se possível, nós fazemos revisitarmos esses tópicos. Tá? Muito obrigado aí pelo companheirismo, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu agradeço ao pessoal que está nos assistindo, agradeço a você também pela oportunidade, e segunda-feira segunda próxima, deveremos estar aqui de novo com outras notícias e outras afirmações e outras interrogações, né? Perfeito. Então, pessoal, até lá. Tchau, Wilson. Obrigado, até mais.